Essa questão 8, ela pode gerar aí, né, uma dupla possibilidade de interpretação, digamos assim, tá? Mas eu acredito assim que a gente tenha que ler esse trecho para poder entender legal, tá bom? Então, olha só o que a gente tem. Tenho vínculos com pais de amigos dos dois, mas a conversa se prolonga mais com as mães. E eu adoro isso. Isso se refere a que fato? Então, bora lá, vamos observar essa parte aqui no texto, que ele fala pra gente aqui o seguinte, olha só. Aprendo também com gente de quem, graças à paternidade, me aproximei nestes anos. Então o que acontece? Ele se aproximou então de outros casais com seus filhos e tal. Então os filhos dos outros casais conhecem os filhos deles e aí eles têm uma relação, né? Um bate-papo, aquela coisa toda. Então pessoas conhecidas e tal. Então ele fala que tem vínculos, olha. Eu tenho vínculos com pais de amigos dos dois, mas a conversa se prolonga mais com as mães. E eu acho isso o máximo. Eu adoro isso. Aí, o que eu queria que você observasse aqui? O que ele adora? Ele adora o fato de a conversa se prolongar mais com as mães? Ou ele adora o fato de ter vínculo com os amigos, com os pais, conhecerem os pais, conversarem com os pais? Porém, a conversa se prolonga mais com as mães. Então, apesar de ele ter contato também com os pais, ele nota a sua sensibilidade com as mães. E com isso, ele gosta de saber disso, que ele tem mais sensibilidade para lidar com as mães. Então ele tem conversa com os amigos, mas ele se envolve mais com as mães, beleza? Então ele adora isso. E aí você vai naturalmente ficar na dúvida. Vem cá, isso aqui, cara. Ele retomou somente a última oração? Ou ele retomou todo o período? E é natural que a retomada seja de todo o período. Eu adoro isso. Isso o quê? O que foi colocado no período anterior. E aí eu queria que você notasse isso pela própria forma, pela própria estrutura colocada aqui. Veja, ele adora conversar com as mães e pronto? Não é isso, né? Ele adora o quê? Mesmo tendo contato com os pais e tal, eles entender, sentir, ter mais sensibilidade ao conversar com as mães. Então é basicamente essa ideia. Então o pronome isso, ele retoma todo o período, beleza? Por isso que a alternativa D de dado é a ideal. Ter vínculos com pais de amigos dos dois filhos, mas conversar mais com as mães. Ele não deixa de ter vínculo com os pais. Então, ele adora o quê? Tem vínculo com os pais, mas aprofunda na conversa com as mães. Tem mais sensibilidade com as mães. É essa a ideia colocada no texto. A intenção comunicativa foi essa. E não é simplesmente, eu adoro conversar com as mães e só isso. Não. Não é simplesmente adorar conversar mais com as mães. Não. É ter contato com os pais, mas ter aprofundamento, sensibilidade e aprofundamento com as mães. Por isso, e aí nesse caso, né, moçada, a gente tem aí o pronome isso, ele é generalizante, ele retoma, ele recapitula. E é natural que ele recapitule o período. Mas, lógico, a gente não tem que ficar cego nisso, né? Só cabe essa interpretação e tal. Não. Não posso dizer para você que só cabe essa interpretação e pronto. Ok. Mas dentro da intenção comunicativa, essa é uma melhor resposta. Tá legal? Essa é a ideia de ele conhecer os pais, mas ter mais sensibilidade com as mães. Tá bom? Beleza, então a alternativa dela é cabível, realmente ela fica boa.